Por que é que eu ainda não venci? Bruxo, por que é que eu não venci na vida ainda? O que é que está me faltando? Bom, uma das coisas que pode estar te faltando, não está te faltando, de repente está te sobrando. Está te sobrando orgulho, que é um defeito que eu tenho. Está te sobrando arrogância, que é um defeito que eu tenho. Mas eu sou consciente disso, então me mantenho sempre sob controle. Fico me fiscalizando. Se eu preciso de ajuda, eu abaixo a cabeça e peço ajuda. Em momento algum, eu deixo que o orgulho e a minha arrogância sejam superiores e mais importantes que as minhas necessidades. O que eu quero dizer com isso? Que se eu precisar de ajuda de alguém, eu vou pedir. E depois eu vou agradecer. Claro, com certeza, ficarei sempre agradecido a esta pessoa. Jamais o trairei. Ou, se for uma mulher, jamais a trairei. Pela ajuda e a oportunidade que ela me deu. Infelizmente, algumas pessoas deixam o orgulho passar para cima, tá acima daquilo que elas buscam na vida. E aí terminam passando a vida inteira se frustrando. Não conseguem alcançar os seus objetivos porque colocam à frente dos seus objetivos o orgulho, a vaidade, a prepotência. E isso não é mais cabível nos dias de hoje. Ninguém, absolutamente ninguém mais consegue ser alguém sozinho. São raras, 98,8% das pessoas precisam de outras para poder brilhar. E qual é o problema disso? Para mim não é problema nenhum. Mas eu vejo muitas pessoas com grande capacidade se perderem, porque não conseguem baixar um pouco a cabeça. Não conseguem aceitar que elas precisam de apoio. E não é que elas precisem de apoio para o resto da sua vida. Não. Se elas têm talento, se elas conhecem o ramo em que elas estão, elas precisam apenas da arrancada. E depois vão conseguir ser aquilo que elas quiserem, ou aquilo que elas almejam, e vão chegar a um patamar que talvez não seja o patamar que elas gostariam, mas com certeza vão subir degraus na vida. Eu recordo, já falei sobre isso, deixa eu ajeitar um pouco essa câmera aqui, já falei sobre isso, meu pai trabalhou a vida inteira para o governo federal, tá? E na época dos militares. E eu tive a oportunidade, por exemplo, de trabalhar na empresa que eu quisesse, do ramo em que meu pai indicasse. Para vocês terem uma ideia, eu fui um dos... tinha 5 funcionários, a Swissair, Companhia Aérea Suíça, tinha 5 funcionários no Rio Grande do Sul, eu era um deles. E eu não falo inglês e nunca falei inglês. E o suíço, que era o gerente da companhia, aqui em Porto Alegre, que era só um ponto de vendas de passagens, a Swissair mais trabalhava com transportes de cargas. Quem muito transportou, o melhor cliente que tínhamos na época era a Tramontina. Exportava muito e exportava através da Swissair. Era para mim ter ido para Zurich, conhecer a companhia, fazer curso de inglês, ficar 4 meses lá conhecendo a companhia, porque o gerente ali da onde eu trabalhava, ele disse: Adriano, o teu único defeito é não falar inglês, porque o teu atendimento é o melhor que eu tenho aqui. Então, cada vez que chegava alguém que era brasileiro, que queria uma passagem, era eu que atendia pela forma com que eu atendia. Eu era bom naquilo que eu fazia, mas eu não estava apto. Não estava, me faltava o curso de inglês, que eu nunca fiz. Mas como eu não gostava de trabalhar fechado, eu terminei desprezando essa oportunidade que a vida me deu. Na verdade, oportunidade vinda do meu pai. Eu sempre tive essa preocupação, sempre tive comigo a preocupação. Eu não quero amanhã ou depois que alguém diga: tu venceu na vida porque o teu pai tinha um nome bom, teu pai tinha condições boas, trabalhava para o governo federal numa época de regime militar, onde
se fazia. O poder era muito grande para quem trabalhava nessa época pelo regime. E eu sempre disse, não, isso eu não quero. E o meu pai sempre me dizia uma coisa, hoje eles vão dizer, esse aí é o filho do fulano. Mas se tu fores bom, amanhã eles vão dizer, esse cara aí, o pai dele é o fulano, vê, né? Mas é ele que é bom. O pai dele só indicou ele, mas o pai dele até já se aposentou, se ele não fosse bom, não teria ficado aí. Como eu sempre tive esse orgulho e arrogância, e naquela época eu era jovem, não conseguia entender isso, eu não aproveitei essas oportunidades, até nem queria. Não me arrependo? Não, eu não me arrependo, porque a vida que eu levo hoje, se eu fosse me arrepender, se eu tivesse que me arrepender, eu teria que me arrepender da família que tenho hoje. E isso jamais. A família que eu tenho hoje é motivo de orgulho para mim. Então, não tenho por que me arrepender de nada que fiz. Mas por essa experiência é que eu venho dizer para vocês. Às vezes é mais fácil se abaixar e pedir uma ajuda do que ficar batendo cabeça. E isso em qualquer área. E como eu vejo isso? Quer uma ajuda? Entre em contato comigo, que se eu puder te ajudar, te atrapalhar eu não vou. Meu abraço a todos vocês.